Sejam muito bem-vindos a mais um Respira. Vai passar. E no episódio de hoje a gente está trazendo uma convidada que eu tenho assim uma profunda admiração e eu sou apaixonada, não só com a pessoa dela, mas também com um trabalho maravilhoso. Hoje a gente está aqui compondo a mesa com a Ana Cláudia, que ela é nossa consultora de amamentação, nossa de todos nós, nossa rainha da amamentação. Ela é uma parceira lá do Neo Center e ela faz um trabalho simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de agradecer pela sua presença e, antes de qualquer coisa, te presentear com um livro aqui do nosso Respira Vai Passar. Para você, porque eu sei que ela é uma mãe maravilhosa Muito também, obrigada, uma maternidade ativa. Obrigada mesmo. Meninas, boa tarde. Queria muito agradecer por esse espaço maravilhoso. A minha admiração por você é enorme, né, Marcinha? De longas datas, né? Muito obrigada. Eu acho muito legal estar nesse espaço, poder dividir conhecimento com vocês, né? Com tantas pessoas que vão poder assistir esse episódio também, não é mesmo? Ô, Ana, eu acho que a gente pode começar assim, né? A gente fala de amamentação e a amamentação é permeada por muitos mitos, né? O que você já ouviu, assim, de mito mais fora da casinha, assim? O que eu ouço, assim, demais já que a minha mãe não teve leite, eu também não vou ter. Só que a gente tem que pensar que a gente está vivendo num outro tempo. O boom de informações que hoje a gente tem, o apoio que a gente tem, né? Tanto da rede de apoio familiar, da rede de apoio dos amigos, do apoio da internet, né? Dos profissionais capacitados para isso. Então, hoje a gente vê que a gente passou de 54 dias de amamentação, que era a média do Brasil, agora para mais de 3 meses exclusivo. E a nossa meta é só melhorar esses indicadores, né? Então, assim, eu sempre falo com as pessoas que eu atendo, gente, cada história é única. Você é única no mundo, né? Então, você e seu bebê vão ter esse encontro, né? Que vai levar um tempo, porque são duas pessoas se conhecendo. E aí é como se fosse uma grande dança. A gente vai aprendendo os passos juntos, né, para que esse compasso aconteça. É ótimo. É legal você trazer esse mito, né? Porque eu, na minha inocência, né? E na minha até imaginação do que seria o amamentar, eu tinha muito medo de não conseguir amamentar. Exatamente porque minha mãe não teve leite, né? Então, assim, minha mãe teve uma depressão pós-parto fortíssima. E ela não conseguiu me amamentar. Eu amei, sei lá, 2, 3 meses e foi só. E aí isso me gerou uma cobrança muito grande interna, sabe? De que eu preciso dar conta, eu preciso provar que eu dou conta, eu preciso provar que eu sou capaz. Então, foi um processo para mim, né? Eu acho que o amamentar, como todo processo, né, de gestar, de parir e de criar um filho, ele começa na idealização. Isso. Né? E como que essas mulheres vêm idealizando esse amamentar. Muitas vezes até romantizando, né? Mas é isso, eu acho que vai muito dessa projeção mesmo em relação à mãe. Igual, por exemplo, a Ana trouxe desse grande mito que é você não amamentar como a sua mãe teve dificuldade. O seu medo era esse. E eu não tinha esse medo, eu tinha o sonho de amamentar porque minha mãe me amamentou até os 4 anos de idade. Olha que bacana. Então, eu acho que talvez essa questão da amamentação, ela mora muito também nesse vínculo tão forte com mãe e filho, inclusive até da grande dificuldade que se é amamentar, e isso é projetado também, né, nesse filho, nessa memória, porque a única coisa que eu queria mesmo, independente de parto, independente de qualquer coisa, era amamentar. E eu tinha certeza que eu não ia ter dificuldade nenhuma, o que é ruim também, porque a gente cai do cavalo. Eu, assim, inclusive durante o meu trabalho de parto, eu passei uma parte dentro de casa. E eu coloquei várias fotos, igual a gente coloca em cenário de parto. E a única foto que eu coloquei minha com a minha mãe foi ela me amamentando. Olha só. E aquela foto ficou ali dias antes de eu entrar em trabalho de parto, depois que eu entrei em trabalho de parto, depois que eu ganhei a Tereza. E eu lembro, assim, nos primeiros dias, assim, eu amamentando a Tereza no sofá, achando aquilo ali muito ruim, muito desafiador. E olhando a minha mãe me amamentar na foto, eu bebezinha, ela me olhando com gentileza. Só que aí eu consegui ver muito mais além da foto, sabe? Assim, olha, não tem tanto romantismo aqui. Talvez a minha mãe também estava sentindo dor, talvez ela não estava achando aquilo tão legal, talvez ela devia estar tendo algumas grandes dificuldades. E eu caí muito do cavalo, porque assim, a gente que é profissional da área da saúde, às vezes a gente vai muito de uma maneira
ignorante mesmo, de não pedir ajuda. Porque você pensa assim, eu sei, eu detenho conhecimento. Na minha cabeça era isso, eu consegui ajudar mulheres a amamentar, por que que eu não vou conseguir me ajudar, né? Por que não? E aí eu não contratei consultora de amamentação. A primeira semana foi muito difícil, porque a minha mama eu acho que fissurou. E eu falava, não, vai ser assim mesmo e vai passar, não sei o quê. Mas eu poderia correr um risco muito grande de perder o time da amamentação nisso. Ou transformar uma experiência que poderia ser prazerosa no futuro em algo traumático, e isso poderia fazer um desmame, né? Então, assim, eu lembro, gente, no dia que meu leite desceu, eu falei, o que que está acontecendo? Na minha cabeça, eu sabia, sei lá, o que que era a tal da pojadura, e eu obstetra. E aí eu falei, gente, eu não sei o que eu faço. Aí eu colocava um top apertado, aí o top apertado tava horrível, aí eu soltava, aí ficava pior ainda, que o mama crescia mais. Aí eu passei a noite com a mama cheia, ardendo, aquela sensação meio de febre, assim, meio febril. A Tereza chorando, porque eu não conseguia pôr ela no peito, porque ardia como se fosse queimado. Aí ela passou a noite inteira chorando, eu a noite inteira acordada. Eu lembro, assim, de olhar na janela, ver o dia amanhecer. Eu falei, gente do céu, não é possível que vai ser assim. Não é possível que é isso. Aí, quando foi de manhã, eu falei com o Igor, assim, vai lá na farmácia agora e compra uma bomba de leite, eu não quero saber. Aí ele foi e comprou, aí eu, de maneira, assim, bem arcaica, tentei ordenhar aquele leite, aí nada como um dia após o outro, né? O dia foi, não, peraí, respira, vai passar. Pus a Tereza pra mamar, aí dali em diante o trem foi, sabe? Ai, que bom. Mas assim, como é que a falta de informação, até de quem detém conhecimento, ela é uma coisa perigosíssima. Porque naquele momento você era a mãe, você não era obstetra. É, exatamente. E a gente tem que se permitir ser ajudada, né? A gente tem que, sabe? Igual, por exemplo, eu tive filho na pandemia, no auge da pandemia. E aí eu falei, não, eu tenho certeza, né? Casa de ferreira, espeta de pau. Eu vou contratar a consultora. E aí foi tudo online. E eu tô assim, gente, mas como assim? Nossa, eu ajudei tantas mães, tem 10 anos que eu trabalho com isso. E aí, eu tive uma cesárea, porque eu tive uma diabetes gestacional, meu filho estava pélvico. E eu falei, meu Deus, e se eu não tiver leite? Agora, se esse menino faz uma hipoglicemia, o que eu vou fazer? E assim, eu tive um suporte muito bom, que tinha uma amiga minha, que a gente trabalhava junto, ela já era consultora, só que era tudo online. Nossa. Era na pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, 2020... Eu falei, mas ela me deu muito suporte. Nossa. A Aline, assim, foi minha consultora. E a gente é amiga até hoje. A gente troca paciente, atende juntas e tal. Mas, assim, foi o que me salvou. Porque o desespero bate forte. Bate. E aí eu falava assim, meu Deus, esse menino gigue, 4 quilos no meu colo. Eu falei, e agora? E vem aquela grande pergunta, será que meu leite vai ser suficiente? Será que vai ser suficiente? Né? Eu ficava contando as fraldas e olhando a atividade dele. Eu falava assim, não, vou mamar. Meu Deus, é muito desafiador. Quando a gente vira mãe mesmo, a gente perde, assim, o posto de qualquer coisa, né? Você pode ser, assim, a maioral naquilo ali, você pode ser uma dona de uma empresa, você pode ser qualquer coisa, que na hora que você vira mãe, você é mãe mesmo. Ali, e a gente fica muito vulnerável no puerpério, né? Exatamente, Exatamente, era a palavra que eu usava. E aí você associa a privação de sono com aquele bebê que não vem com manual. Aí você fala, nossa, agora eu que tenho que dar conta. Eu olhava assim, meu marido olhava para mim, mas a gente vai conseguir, né? Eu falei, a gente vai conseguir. A gente tem que. Até porque a gente nem tem opção de não conseguir, né? A gente vai ter que conseguir. E graças a Deus deu certo, né? Amamentei exclusiva até 6 meses. Aí, com o meu retorno ao trabalho, eu fazia as ordenhas, levava minha bolsinha, minha bomba para o hospital, e fazia ordenha, e levava em casa, e continuei, graças a Deus, até 1 ano. Para mim foi uma vitória, porque a minha carga horária é muito puxada. Eu trabalho de segunda a sexta, eu saio de casa às 5 horas e chego às 7 horas da noite. Então, assim, aquela loucura, aquela correria. E vencemos. E eu falo que é um dia de cada vez. Né? É a palavra então, de ordem na amamentação. Um dia de cada vez. A primeira semana a gente pensa que não vai dar conta. Aí passa a pojadura, a gente fala, nossa, agora vai. Aí depois vem os saltos de desenvolvimento. Nossa, não vou dar conta, mas agora vai. E aí você olha aquele trenzinho desenvolvendo, assim, e você vê, vale a pena. Né? Vale. A amamentação, assim, pra minha realidade, ela funcionou como um dos elos mais importantes, assim, do meu vínculo com Tereza, de amor, de construção. Assim, ele foi tão forte, gente, que, assim,
até no próprio processo do desmame, eu tinha medo do que viria, porque eu não sabia o que era tão forte quanto a amamentação e que substituiria a amamentação. Para mim, o desmame foi difícil também por isso, assim, porque eu falava, gente, isso aqui é tão forte, é tão visceral, é tão intenso. E cura, né? A mama cura, o peito cura, o colo cura. Que aí, quando a gente desmamou, eu fiquei muito nessa, assim, nossa, é um ciclo que tá acabando. Aí, quem me ajudou muito nesse processo foi a minha psicanalista, que ela trouxe assim, Marcinha, não é necessariamente um ciclo que se fecha, assim, de uma maneira muito cruel se pensar que uma coisa está acabando. Mas é um continuismo de uma relação que começou lá no nascimento. Então, assim, é uma parte do caminho. Então, assim, isso não abandonou, isso não acabou. Tanto que me ajudou muito, porque quando, assim, eu desmamei a Tereza com 2,9, que já vinha já naquele processo um pouco de repulsa já, né? De eu querer de volta, né? Aquele corpo, aquela mama de novo. A gente... Eu fui entendendo isso, que a amamentação ela ia acabar, mas assim, a mãozinha volta, pede para cheirar um pouco, pede para ver, então assim, não acabou. É um continuismo, assim, de uma relação que existe, assim, que aos poucos vai finalizando, né? E aí eu acho que, assim, é muito importante a gente trazer dessa importância também desse vínculo, né? Não é só alimento, não é só... imunidade, é também uma relação que é uma forma de você construir um amor muito válida. Isso. A minha experiência em particular foi muito difícil, assim. Eu já me preparei logo no começo, eu contratei uma consultora de amamentação, porque eu falei, não, peraí, eu preciso dar conta, né? Mas ao mesmo tempo em que eu me preparei, eu me fechei muito. Então, assim, chupeta de jeito nenhum, mamadeira em hipótese alguma. Só que aí, assim, eu falo que os meus primeiros 13 dias pós-parto, né, de amamentação, foram dias, assim, horríveis, que na hora que eu ia colocá-la para mamar, eu já começava a chorar, porque eu sabia que eu ia sentir muita dor naquele momento, sabe? E eu tive um suporte muito maravilhoso também da minha consultora de amamentação na época, a Isabela, que ela salvou minha amamentação, literalmente. E eu tinha esse lema na sua cabeça: amamentar é uma escolha que eu faço diariamente, né? Todos os dias, a cada mamada, eu tô escolhendo amamentar minha filha. Então, eu entendi que não era só pegar o bebê, colocar no peito, né? O leite descia, tudo certo. Que não, envolvia muito mais do que isso. Envolve técnica, envolve abrir mão, né? De escovar os dentes, de fazer um lanche, de ir ao banheiro, às vezes ser apertada para fazer xixi, e o bebê mamando. Então, assim, não é tão simples quanto parece, né? Amamentar é muito complexo. E assim, eu queria deixar um abraço muito apertado para quem também não consegue. Sim. Porque a gente carrega uma culpa muito grande. E assim, a gente sabe que existem algumas possibilidades de não conseguir amamentar, por N motivos, né? Então, assim, um abraço bem apertado, porque não é fácil, né? Exato. Verdade. E assim, a gente estava até falando mais cedo, conversando mais cedo sobre a questão da culpa materna. E o nosso objetivo como profissionais da saúde é ajudar a tirar um pouco essa mochila, na mochila da vida, dessa culpa. E vem como um grande peso a amamentação, né? E assim, eu já acompanhei pacientes que decidiram no pós-parto, olha, Marcia, eu não quero amamentar, é uma escolha minha, não tá me fazendo bem, etc. E a nossa função também é apoiar, incentivar essas mulheres, não condená-las, porque já se vive uma culpa muito grande. Então, a função do profissional é ouvir, acolher, respeitar. Então, quando a gente fala que a gente é amigo da amamentação, significa que a gente é amigo da mãe também. Da mãe também. Né? Eu preciso ter uma mãe com uma saúde mental, né? Eu brinco com as minhas pacientes e falo assim, ó, lembra da máscara de oxigênio? É primeiro em você, senão você não consegue ajudar seu filho. Né? Parece bobo, mas é o que acontece todos os dias. Né? Na nossa maternidade, a gente vê isso, assim. E é construído, acho que também até no ideal de maternidade, esse sacerdócio, esse sacrifício e a beleza da maternidade em cima desse sacrifício, né? Construída em cima desse sacrifício mesmo da mulher. Então, assim, o nosso objetivo é falar, não, peraí, acho que dá para fazer um meio de campo nisso aqui. Sim. Igual, por exemplo, quando a gente traz, né, a questão da amamentação exclusiva, os 6 meses. Quando eu volto para trás na minha história, eu vejo que eu poderia ter feito um pouquinho diferente.
Então, assim, eu flexibilizei um pouco o bico, eu flexibilizei um pouco a mamadeira com o meu leite materno, que o Igor, ele falou, eu não me sinto confiante de dar no copinho de madrugada, que era ele que dava o leite de madrugada enquanto eu ia pro trabalho, né, pros plantões, que eu trabalhava à noite, ele ficava de dia com a Tereza. Aliás, ele ficava de noite com a Tereza e eu de dia. E aí, dos 4 meses aos 6, que foi o meu tempo, né, de licença maternidade, terminou com 4, sendo que a amamentação exclusiva é recomendada só até o 6, né, ou mais. Mas assim, eu tava lá nesses 2 meses de limbo, eu ficava tirando durante o meu horário de descanso do plantão o leite. Então, assim, eu trabalhava até 3h30 da manhã, de 3h30 da manhã às 7, que era o meu momento de dormir, eu ficava tirando o leite. Fora que durante a minha jornada de trabalho, eu não tinha tempo para poder parar, ir para um lugar, tirar esse leite. Eu ia para dentro de um banheiro, eu ia para dentro de um quarto que não tivesse nenhum colega lá, para tirar esse leite. Então, assim, eu não descansava. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso, sabe? A gente não come no banheiro. Por que eu tenho que ordenhar no banheiro? Gente, isso pra Cara, mim eu nunca comi dentro do banheiro. E assim, é uma coisa que a gente luta muito pelas políticas públicas, de ter um espaço para essas mulheres, para elas fazerem ordenha, ter uma geladeira para armazenar esse leite, né? Porque é muito contraditório. Como que você mostra o benefício até 6 meses de amamentação exclusiva, se você volta a trabalhar com 4, algumas mulheres autônomas com 2, sabe? E assim, a gente precisa pensar sobre isso, precisa falar sobre isso. Exato. Né? E assim, conscientizar até todos o entorno, assim, porque eu tinha vergonha de colocar o meu leite na geladeirinha do quarto dos plantonistas, porque tinha gente que fazia um olho meio torto, assim, tipo, meio com nojo, assim, sabe? E aí, assim, eu me sacrifiquei muito nesses 2 meses. E aí, hoje, quando eu olho um pouco... Aí, quando chegou no 6, o Igor falou assim, agora não precisa mais disso, né? Pelo amor de Deus. Durante os seus plantões noturnos, vamos dar a fórmula pra Tereza, porque senão você vai sucumbir. Porque eu ficava de dia com ela, trabalhando à noite, então assim, praticamente eu não dormia. E assim, pra onde que, sabe? Assim, só pra eu bater no peito e falar assim, eu amamentei exclusiva até os 6 meses, sendo que, majoritariamente, 80% do tempo eu amamentava ela. Então, assim, era de leite materno que ela se nutria. Então, eu acho que é legal, assim, a gente até tentar entender também a peculiaridade, a realidade de cada um, pra gente poder até conseguir ajudar, né? Eu, assim, talvez eu possa não ter me permitido tanto essa ajuda de terceiros, assim, por uma coisa muito minha, assim, de orgulho. Mas hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, eu poderia ter flexibilizado isso um pouco melhor, assim, isso um pouco mais. E eu fiquei nisso, assim, de não, tem que dar o meu leite mesmo e não sei o quê. E eu passei por esse pesadelo nesses 2 meses até eu entender assim, não, peraí, eu acho que eu não preciso disso. Tanto que a amamentação fluiu até 2,9, né, assim, e foi até o primeiro ano de vida, o leite materno foi o principal alimento e não perdeu em nada. Nosso vínculo, sabe? E o vínculo, a amamentação não é a única forma de estabelecer o vínculo, né? Existem outras formas. Eu falo sempre, assim, né? Principalmente com as minhas pacientes, eu falo, eu sou a pessoa mais pró-amamentação que você vai conhecer, desde que funcione para os dois, né? Porque uma mulher adoecida emocionalmente e ainda tendo que, né, se propondo ali a amamentar, às vezes até não sendo medicada porque tem que amamentar, né? Então, assim, aí eu já acho que não faz sentido, né? Não faz bem para a relação. Não, e hoje a gente sabe que tem um site, né, que é o E-Lactância, e assim, as mulheres têm medicamentos que são compatíveis com a amamentação. E é importante esse acompanhamento com a psicóloga, esse acompanhamento com o psiquiatra, né? A gente vê o índice de vulnerabilidade no primeiro ano de vida, que é maior, né, no pós-parto, assim, aquele primeiro ano que a gente está se reconhecendo, às vezes dura, né, a gente sabe que o puerpério não dura só 40 dias. Exato. E assim, eu gosto sempre de falar muito isso, não deixem de tomar sua medicação, seja acompanhada por um profissional de saúde, né? As medicações, elas são indicadas, elas são compatíveis mesmo com o leite materno. Então, a gente precisa ter uma mãe bem para cuidar desse neném. Exato. Porque às vezes não é o primeiro filho, às vezes ela tem outros filhos para cuidar também. Né? Então, a gente tem que pensar, né, toda essa rede familiar. No acolhimento e entender assim, a individualidade de cada e a peculiaridade de cada mulher. Não dá pra gente pegar e colocar todo mundo numa caixinha. Olha, e essa é a recomendação. E eu acho que muito assim, da gente não conseguir evoluir em termos de políticas de saúde pública relacionadas à amamentação, é da gente não entender a individualidade de cada mulher e de abraçar tudo isso, assim. Eu acho que quando a orientação ela passa assim, olha, você precisa até tanto tempo fazer tal coisa,
e você não consegue entrar numa recomendação como essa e falar, deixa pra lá, então, isso aqui não me contempla, não é a minha realidade, deixa isso pra lá. E aí, o entorno também não contribui para isso, a rede familiar também, ela é cruel nesse sentido. Rede de apoio é fundamental, né? Fundamental. A gente fala isso, assim, em muitos episódios nossos, assim, como é que é importante a gente ter a participação dos familiares, da parceria, para que você consiga exercer o seu maternar de uma forma menos traumática possível, de uma forma menos desgastante e maçante, porque já né? Considerando o tempo de apoio, de incentivo, de disponibilidade, a amamentação, ela pega muitas horas do nosso dia. Tem aquelas estatísticas que mostram, né? Um ano amamentando equivale a não sei quanto tempo trabalhando. Então, amamentar sim é um trabalho. Vocês já viram? Quantas calorias que você gasta como se você estivesse numa atividade física. E eu falo isso pra elas, na amamentação você perde tantos a tantos. Verdade. E assim, às vezes eu sinto que é necessário a gente trazer essa coisa, assim, para a rede de apoio para a mulher, para que eles consigam dar a devida atenção. Porque senão entra em mais uma rotina familiar, em mais um cuidado. E mais uma responsabilização da mulher, da mulher. Essa responsabilidade que é só sua, né? Exato. Aqui troca a fralda. Exato, né? Exato. No pós-parto, eu incentivo muito as parcerias e a rede de apoio a ficar com o bebê depois das mamadas. Porque... Isso. E eu acho que a gente pode pegar desde o pré-natal, nas consultas de pré-natal, né? Convidar as avós para as consultas, né? Porque as coisas vão mudando, né? Igual a questão do leite. Minha mãe me amamentou, também não vou me amamentar. O leite fraco, depois de 6 meses vira água. Então, a gente quebrando essas ideias antigas, né? E trazendo mesmo as pessoas que vão ficar ali com ela, fazendo uma construção, né? Nesses 9 meses que ela está gestando ali, né? Que aí faz toda a diferença. É quase que uma educação, né? Isso. Eu faço muito isso com os meus pacientes. Eu sempre tenho uma ou duas, às vezes até mais sessões com os avós, com quem vai ser a rede de apoio ali direta da paciente, né? Por quê? Primeiro eu quero saber como foi essa história dessa mãe. Ela conseguiu amamentar? Ela se sente frustrada? Né? Como é que aconteceu ali? Como foi esse parto? Enfim. E aí eu venho nessa quebra de paradigmas, né, antigos, de que cesárea é a melhor via de parto, de nascimento, o leite pode ser fraco no sustentar a criança, né? Então a gente vem construindo para que ela venha para o meu time, né? Do time de vamos proteger essa mulher, vamos cuidar dessa família e diretamente desse bebê também. Né? Recentemente a gente conseguiu salvar uma amamentação assim. Uma paciente recente que a gente compartilhou, o sonho dela era vivenciar um parto, amamentar e etc. E ela sozinha, assim, sem o apoio da parceria, sem o apoio necessariamente da rede de apoio, das avós, ela conseguiu, assim, construir o maternar dela tijolinho por tijolinho antes mesmo dela ser mãe. Olha só. E aí a gente vê como é que a informação para ela foi importante, porque assim, ela passou por algumas consultorias de amamentação, e que, segundo elas, ela não produziria leite, a produção não estava adequada, que o neném estava chorando, que era por conta de XYZ. Até que ela encontrou uma fonoaudióloga, que também faz uma consultoria em amamentação, que salvou essa mãe. E hoje, ela foi fazendo assim, foi intercalando, foi entrando com fórmula, foi fazendo a relactação. E aí, até o dia que ela conquistou essa amamentação exclusiva. E ela chegou nessa amamentação exclusiva com 1 mês e meio, 2 meses de vida. Olha 1 mês e meio do nascimento do filho. A persistência dela, né? E de buscar informações, porque hoje a gente sabe que tem vários protocolos sérios, né? Que a gente ajuda mesmo ao aumento da produção de leite. Não tem como garantir que vai ser 100%? Não tem, mas nós vamos buscar tudo para que seja, né? Exato. E aí ela foi construindo isso. E não foi assim, até numa coisa de não aceitação ou de resistência. Foi tipo assim, o que eu posso oferecer melhor pro meu filho dentro dessa realidade que eu tenho? Então, assim, ela foi assim, firme. Até que uma das avós ficou com raiva dela e até parou de frequentar um pouco o núcleo familiar, porque ela viu ela amamentando o filho exclusivamente. E o menino, assim, crescendo, se desenvolvendo super bem. Então, essa parte da educação da rede de apoio e ter espaço como esse nosso, assim, para trazer as realidades, para trazer encorajamento, eu acho que é uma forma muito legal da gente conseguir mudar muito, né, dessa conformação nossa.
E, assim, entender, colocar um pé no chão, assim, é sonhar, mas também ter o pé no chão de que a amamentação não é fácil, né? Eu acho que eu nunca peguei, assim, nenhuma paciente, assim, que o amamentar não tivesse nenhuma dificuldade. Eu também não. Assim, no começar ou no finalizar, todos tiveram alguma percalço. Né? Assim como todas as nossas relações, não seria diferente. Sim. Você colocar na janela da idealização. Verdade. Ô, Ana, e como que a desinformação você vê que ela atua hoje? Porque, assim, por um lado é muito bom a gente ter acesso à internet, Instagram, TikTok, etc., né? Que tem informação. Mas eu imagino que também tem um lado que desinforma, assim, né? Que luta contra. Assim, tem algumas grandes empresas que elas lutam contra. Mas, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? De explicar, igual, por exemplo, achei muito válido o que você falou do seu esposo. Ele falou assim, eu não dou conta de dar copo. Beleza, mas você dá conta de dar mamadeira? Então tá. Então, você vai dar. Porque naquele momento era o que você tinha ali. E foi muito bom. Foi você prolongar a sua amamentação, né? Então, assim, a gente vai trabalhando, explicando os benefícios, né? Mas é uma luta diária, né? Diária, assim, uma construção diária de você explicando, né? Da educação desde o pré-natal. Porque não adianta eu só chegar para a mulher e falar, nossa, só tem benefício o aleitamento materno, tá? Ela fala, tá, e a hora que eu quiser sair? Eu falo, não, beleza, então eu vou te explicar algumas outras formas que você pode manter seu leite armazenado, né? A gente hoje tem 2 protocolos diferentes, tem tanto o brasileiro quanto o americano de armazenamento de leite, os 2 são respaldados. A gente vai treinar essa rede de apoio. Você tem rede de apoio? Quem que é a sua rede de apoio? Então, vamos treinar eles. Na hora que você precisar fazer uma unha no salão, se você quiser ir na academia, a gente pode oferecer seu leite de outras formas. Não precisa ser só a fórmula. Às vezes vai precisar entrar com a fórmula? Vai, mas às vezes, igual a sua amiga fez, temporariamente, né? Você está falando disso, né? Eu nunca vou me esquecer de um dia, minha filha devia ter uns 8 meses, 10 meses, e eu estava na sala de espera do pediatra. E eu tô vendo que tá demorando. E aí a secretária falou assim, não, ele tá recebendo uma representante. Aí sai a mulher da indústria de produtos alimentícios, né? E eu olhei pra ela e ele ficou com tanto de lata de fórmula, né? Ganhou mochila e tal. Aí eu fiquei pensando, depois que eu saí do consultório, falei, que horas que vem a mulher da amamentação? Pois é. Né? Que horas que vai virar formiguinha pra falar assim, não, isso aí serve. Serve, né? Vai ter alguns momentos que vai ser necessário. Vai salvar a vida. Mas tem um outro jeito de fazer que é muito mais saudável para todo mundo, né? Então, assim, isso, assim, me marcou muito, porque a indústria, ela tem quem vai lá, bate na porta, né? E vende a fórmula. E não tem ninguém vendendo. Muito conflito de interesse, muito. Assim, hoje, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tem alguns profissionais que têm incentivado as mulheres a fazer fórmulas personalizadas para os seus respectivos bebês. Vocês já ouviram? Não. Tipo assim, médico integrativo, assim, né? Não vou colocar tudo no bolo, mas assim, alguns aí que incentivam as mulheres a montar uma fórmula específica para o bebê, de acordo com as necessidades dela, para ficar uma coisa personalíssima. Gente. Isso só reforça a desistência em amamentar, né? Porque assim, você parte para o esposo, não, eu não vou produzir uma coisa tão boa quanto o negócio que é feito exatamente com as necessidades. Na temperatura certa. Caríssimas. É isso que eu ia falar. Essas formas. Né? A gente vive numa população muito desigual, né? Exato. Muito desigual. E é importante a gente ponderar também que, assim, a amamentação, o leite materno, cada leite, ele vai ser responsável por nutrir de maneira adequada cada bebê, né, Ana? Exatamente. Por isso que hoje a gente reforça tanto a importância de não acontecer a amamentação cruzada, né? Porque desde 1987, isso é uma norma do Ministério da Saúde que não pode haver amamentação cruzada, que quer dizer o quê? Uma mãe amamentar o filho de outra, né? A gente sabe dos riscos que tem de transmissão de doenças, né? Então, assim, na ausência do leite materno, a gente vai sim usar a fórmula por algum motivo, mas não pode haver essa amamentação cruzada. E é importante falar que no processo de doação de leite, né, o leite materno passa por um processo... uma pasteurização, né? É um controle muito rigoroso. Hoje a gente tem 2 grandes bancos de leite em Belo Horizonte, que é no Odete Valadares e o Sofia Feldman. São 2 maternidades públicas que têm bancos de leite com critério rigoroso de adesão. Então, as mulheres passam por uma triagem, avaliar todos os exames de pré-natal delas numa entrevista. Algumas mulheres, elas não são aceitas como doadoras, né? E as que são aceitas, esse leite ele é pasteurizado,
analisado, e aí sim ele pode ser distribuído para outros bebês. Não é o leite cru. Né? É como se fosse um processo de doação de sangue mesmo, é bem rigoroso, né? Não é assim tão fácil quanto se imagina. E a gente tenta cada vez mais incentivar isso, porque o leite doado, ele é distribuído para bebês prematuros de UTI, né? Então, pensando em evitar a enterocolite, que é uma doença do intestino, o leite recebido pasteurizado é muito melhor, né? Então, assim, a gente sempre incentiva, seja doador, eles vão buscar na sua casa, entre em contato, entra no site, faz o cadastro, né? Porque as mulheres hoje têm um acesso mais fácil ao pré-natal. Então, tem mais exames específicos. Então, a gente tem sempre que trabalhar dessa forma. E um leite que ele é doado, ele não acaba, porque o nosso corpo ele responde como uma fábrica. Quanto mais estímulo eu ofereço, mais o meu corpo me responde. Sim, exato. No meu primeiro puerpério, eu cheguei a fazer contato, acho que foi com o Odete Valadares, né? E como era pandemia também, né? Minha primeira filha nasceu em junho de 2020 e a gente teve muito medo lá em casa. Eu não saía nem eu saía só para fazer ultrassom e consulta pré-natal e mais nada. Eu tinha que ir lá fazer um exame de sangue, acho que um rastreio de hepatite, alguma coisa assim. E eu não doei por esse único motivo. Então, assim, até hoje eu me arrependo, mas foi um momento que eu estava muito vulnerável, minha primeira filha. Mas, assim, eu produzia muito leite. E dava para doar, assim, muito. Então, pessoas, doem leite, né? Assim, façam a minha parte, por favor. Como é que estão os estoques hoje em BH, Ana? Estão muito baixos. Então, a gente está fazendo campanha, assim, na internet, pedindo boca a boca mesmo, as pacientes, por favor, doem, porque está muito baixo os estoques. Olha. E o pessoal do banco de leite, eles vão em casa. Hoje, a pessoa não precisa mais deslocar, né? Claro, se você quiser ir para o banco de leite ou entregar, tudo bem. Mas, normalmente, eles têm uma equipe que busca em casa, né? Em 2020, eu também tive filho em agosto de 2020. No meio da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer. No auge do Covid ali, foi muito desafiador, né? Mas pensa que hoje você está levando informação, então você está fazendo uma parte muito importante. Você ajuda outras mulheres. Sim, né? de alguma forma incentivando a doação. Exatamente. Exato. Ai, gente, nossa, assim, é um recorte, uma temática que eu gosto muito de trazer, porque tem tanto tabu. Assim. Ô, Ana, você contou isso pra gente, né, desse histórico familiar, de achar que tem pouco leite. Qual outro, assim, que você precisa dia após dia quebrar com as pacientes? Às vezes lá no pós-parto imediato. Em questão de estética também. Se eu aumentar, minha mama vai cair. Pela gravidade, a mama vai cair. E ela atua 24 horas por dia. Desde o seu nascimento. Então, eu sempre falo com as mães, não, mas pensa assim, nos benefícios. Depois você põe um silicone. Você faz uma reparadora, né? Deixa eu ver outro tabu, assim, que eu vejo bastante. Acho que do bico, tem uma do bico invertido também, né? Tem o bico invertido, não vou conseguir amamentar. Não é, hoje a gente, né, entende assim que o bebê, lógico que um bico mais protuso, ele é mais favorável, mas a gente tem técnicas de posicionar o bebê em outras posições, na posição invertida, na posição de cavaleiro, que ele consegue fazer uma pega mais profunda, né? Então, assim, a gente pode manejar essa areola para ficar mais flexível, para esse bebê mamar. Não, o corpo é muito perfeito. Muito perfeito. Eu lembro que meu bico era meio plano, assim, sabe? E aí, quando eu engravidei, até minha amiga que foi tirar minhas fotos gestante, ela é fotógrafa, ela foi lá. Quando ela me viu sem sutiã, ela falou assim, Lu, seu peito é outro? Tipo assim, realmente tinha formado o biquinho, tava, né, a auréola bem escurinha. E foi outro peito, né? O corpo, ele passa por esse processo. E o bebê, ele vai se adaptando também, né? Então, você vê assim, que nas primeiras horas o bebê ele tem um comportamento de sucção. Depois da primeira semana ele já tem outro comportamento, até mesmo de estado de alerta, né? Nas primeiras horas, no pós-parto, às vezes é um pós-parto normal, que foi uma indução, o bebê tá cansado, mãe tá cansada, estão se conhecendo. Depois da primeira semana já tá em casa, é outro ambiente, o bebê tá alerta. Então, assim, é uma adaptação diária, né? Exato. Não é uma coisa tão intuitiva como parece, né? Porque nós estamos falando de duas pessoas que estão se conhecendo. Sim, exato. Eu fui muito para esse lugar de intuição mesmo. Falei assim, não, é muito intuitivo, assim, não, vou só pôr Tereza aqui e pronto.
Na minha época tinha muito minhas tias, né, minhas avós, passa bucha para poder deixar o bico mais grosso, tem que tomar sol no peito. Esses são alguns mitos que já caíram por terra, né? Hoje a gente sabe que a melhor forma de preparar o peito é a informação. Então a gente não faça mais bucha, não faça pente, não faça nada. Pente? Ai, que dor. Então hoje a gente sabe que assim, as mamas elas já estão preparadas. A gente tem que preparar a dona delas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem algumas pacientes que têm critério de fazer ordenha de colostro pré-natal a partir de 37 semanas, né? Às vezes pacientes com diabetes gestacional, hipotiroidismo, cirurgia de mastopexia, né? Então, alinhado muito aos obstetras, cesáreas prévias. Então, ou está programando mesmo, né? Está programando uma cesárea eletiva. Então, não quer dizer que elas vão ter mais ou menos leite, mas elas vão ter menos chance do bebê receber fórmula nas primeiras 24 horas. Entendi. Porque você já vai orientando ela o manejo da mama, se ela precisar fazer uma ordenha de colostro manual, sabe? Então, assim, às vezes é um bebê que nasceu mais preguiçoso, está querendo só dormir. O filho de mãe diabética é um filho preguiçoso, né? Então, ele é mais sonolento. Então, assim, você já orientar isso desde o pré-natal, como é que eu vou conhecer meu corpo, né? Eu sempre gosto de falar com as mulheres assim, vai pra frente do espelho, a gente não tem costume de ficar se olhando, não. Então, imagina que daqui a pouquinho vai ter um bebê sugando o seu peito, né? Então, se toca, né? Põe a mão em você, vai imaginando já como é que vai ser, porque cada pessoa, ela vai ter uma sensação diferente. Tem mulheres que têm muita sensibilidade nas mamas, né? Próximo à menstruação, algumas mulheres que já fizeram cirurgia de prótese ou redução de mama vão ter mais sensibilidade nas mamas. Então, é todo esse preparo que precisa acontecer. Não é passar bucha, nem creme, nem pomada. A gente não passa nada durante a gestação. Essa coisa de você ter trazido assim, desse conhecimento do próprio corpo, né? E se tocar assim, com gentileza, se ver mesmo. Às vezes, se a gente pega para conversar com algumas mulheres e pergunta assim, como que é seu peito? Descreva a sua mama. Ela não vai saber descrever o formato, o aspecto, o volume. Muito por ter aprendido assim, durante toda a vida que ela não pode encostar no próprio corpo, que o corpo é sujo, que o corpo é impuro. Então, assim, esse convite, né? Até se olhar no espelho, assim, é até um convite da pessoa se olhar até com amor, né? E com carinho. Eu lembro que isso eu fiz até um pouco inconsciente, talvez, não sei. Durante a gestação, eu amava ficar debaixo do chuveiro, assim, e olhando meu corpo, olhando minha barriga, pegando na minha mama. Aí eu fazia um movimento, assim, como se eu estivesse segurando o bebê. Eu lembro disso, assim, nos meus banhos meditativos, assim. Eu lembro de imaginar um bebê, assim, né, no meu colo e eu amamentando. E fazer esse exercício é muito legal, assim. Muito de pegar mesmo, às vezes... imaginativamente falando, às vezes pegar um boneco, né? Pegar uma coisa assim para poder imaginar. Às vezes você já comprou uma almofada de amamentação e tem uma poltrona, senta lá enquanto você está grávida, imagina que você vai passar horas ali. Você já vai conhecendo aquele espaço, né? Já vai projetando. Eu sempre oriento as mães, põe uma mesinha de cabeceira, você deixar sua garrafinha de água ali, deixa umas coisinhas para beliscar, porque dá muita fome, dá muita sede. E não é o momento da gente fazer dieta, porque a gente já se priva tanto, né? Exato. E hoje a gente sabe que quanto mais bem nutrida a mulher tiver, melhor para esse leite, né? Existe esse mito também, né, de que certos alimentos interferem na qualidade do leite, causam cólica no bebê. Isso. E eu falo isso com as mulheres, olha para o seu bebê. Por exemplo, se você não tem nenhuma intolerância, você não tem nenhuma alergia alimentar, continue com essa dieta, né? Tenta não passar muitas horas de jejum, porque às vezes a gente vai acordar, na verdade a gente nem dormiu, e aí esquece, pula o café da manhã, aí quando vê 4 horas da tarde que eu vou pensar em alimentar, né? Deixa umas marmitas prontas enquanto gestante, vai fazendo, deixa tudo congelado, é mais fácil de descongelar. Exato. Né? E menos chance da gente pedir um iFood com uma bobagem, né? E acaba que no pós-parto imediato mesmo, assim, a gente acaba sendo atropelada, né? Pela rotina com o bebê. Uma coisa que eu falo muito com as pacientes é para elas se organizarem num tempo mínimo para elas, assim. Então, assim, pelo menos, assim, seguir uma ordem básica do dia. Então, assim, levantou de manhã, troca de roupa. Isso. Mesmo que você vai ficar de pijama o dia inteiro de novo, mas põe um pijama, troca por outro. Isso. Vai no banheiro, toma seu banho, nem que seja 5 minutinhos, pode estar a criança esgoelando, dormindo, normal. Você vai tomar o seu banho, estabelece que X horas do seu dia você vai tomar seu banho. Seguir uma ordem das refeições, mesmo que você não consiga fazer na hora certa, mas pelo menos você segue
café da manhã, o lanche no meio do café e do almoço, o almoço. Porque, assim, para dar uma sensação que seu dia está acontecendo e tem coisas acontecendo para além de amamentar, trocar de fralda, segurar no colo e pôr para dormir. E eu tentei fazer isso, eu fiz isso um pouco para minha realidade e eu senti que funcionou muito. Chegou num dado momento que aí, ao invés de trocar de pijama, eu colocava roupa de rua, assim, colocava roupa de sair. E a Tereza também nasceu na pandemia, né? Então, assim, eu sentia falta de ter uma roupa, usar uma roupa normal, que não fosse pijama. E aí eu colocava uma roupa, arrumava o cabelo, fazia uma maquiagem e ia lá e continuava meu dia. Porque senão a gente é engolida 100%. Assim. Eu tentava fazer isso também. Eu falava assim, não, eu tenho que escovar meu dente e passar um batom. Pelo menos eu tenho que... Passar batom? Passar batom. Eu me achava muito pálida. Eu falei, eu tenho que passar um batom. Porque o coque já virou básico. Aí acordava, tomava banho, penteava o cabelo, passava batom. Agora eu posso. Agora nós vamos continuar. Eu sou assim com perfume. Eu tinha que passar. Passava perfume. Não, agora eu vou passar o perfume. Agora eu vou. A minha sogra me deu um pijama quando eu tinha, sei lá, uns 3 meses pós-parto, porque eu acho que o meu peito ficou muito sensível. Meu peito jorrava leite o dia inteiro. E eu passei 3 meses de peito fora, assim, nem sutiã eu conseguia tolerar, sabe? E minha sogra foi minha rede de apoio. Chegou um dia lá, eu comprei um presente pra você. E quando eu fui ver um pijama, eu falei, acho que ela tá achando que eu não tenho pijama. Porque ela chega aqui, eu tô sempre com o mesmo desabituado. E aí eu falei, tá bom, sogra, entendi. Meu marido fala, você tá igual uma indígena, né? Igual uma índia, assim, olhando de fora. Eu falei, mas é o que eu tô dando conta. Mas é a sensibilidade, né? E assim, às vezes é o que você falou, você tinha tanto leite que a roupa te incomodava. Exato. Não, e sem contar os inúmeros momentos que a gente coloca também o menino pelado, assim. Nossa, a Tereza, gente, ela tem criança que é igual uma centopeia, não sei quantos 1000 pares de sapato que a criança ganha. A Tereza, ela foi vestir sapato, sei lá, quando ela já tava andando e olha lá. Então, ela ficava muito descalça. Ela ficou muito de fralda, porque logo depois que ela nasceu em julho de 2020, mas já em final de agosto já tava um calor, assim, muito, horroroso. Vocês lembram disso? Muito. Então, assim, ela só ficava de fralda. Mas era gostoso, né? Muito gostoso. Muita falta dessa época. Uma coisa que eu lembrei agora que eu aprendi com você, a gente conviveu muito nessa época, porque a gente morava na mesma rua e as duas bebês eram da mesma idade, né? E aí a gente ia muito uma pra casa da outra, normalmente pra sua, né? Curtir uma banheira que tinha lá, ficar na água, no calor. E aí eu aprendi a não ter essa vergonha, esse pudor do amamentar, né? É claro que era uma época que a gente não convivia socialmente, mas serviu muito pro meu segundo puerpério, assim, né? Pra minha segunda amamentação. Porque eu podia estar onde eu estivesse, assim. O único lugar que eu respeitava era, por exemplo, na casa, sei lá, dos meus tios-avós. E à mesa eu perguntava pro meu tio se incomodava ele eu amamentar ali. De resto, aeroporto, restaurante, escola, qualquer lugar. Né? Eu aprendi a abrir meu sutiã e botar minha filha pra mamar e tá tudo certo. E vai virando uma coisa assim tão natural que, assim, às vezes eu tinha que me organizar, assim, né? Peraí, eu tenho que, agora, depois da amamentação, vestir a roupa, porque já aconteceu de eu estar num restaurante, eu vou Tereza pra mamar e tô assim, conversando. Assim, e o peito de fora. E eu, não, peraí, tem mais pessoas me olhando aqui, deixa eu fechar. Mas é porque a gente entende, né, que a mama, ela não é essa coisa erógena, né, sexualizada, como as pessoas veem e constroem, né, essa mama. Então, assim, quando você se torna mãe e amamenta, eu acho que você faz as pazes um pouco com isso, né? O peito, ele vira uma outra coisa, ele vira um alimento, ele vira uma parte do corpo da criança ali também, de alguma forma. Mas é muito gostoso. Eu sinto muita falta da amamentação, assim mesmo. Foi um vínculo muito forte meu e da Tereza. E até hoje eu falo com a Tereza, Tereza, o que você mais gosta na mamãe? Ela fala do mamar. E é isso, assim. E eu não falo TT porque ela chama TT, né? Então lá em casa TT virou mamar. E aí, outro dia eu tava passando pelada assim, até hoje, assim, se eu bobear, ela põe a mão. Aí eu tava pelada, assim, saindo do banho, ela, ulalá. Ela soltou. Criança é muito espontânea. Muito! E ela assim, nossa. E assim, eu operei, eu coloquei prótese agora, fiz mastopexia e tal. É muito nessa coisa assim, de buscar essa mama de novo pra mim, uma mama, né, que não fosse mais a mama da amamentação, enfim. Aí ela, quando eu voltei da cirurgia, ela, eu não vejo a hora de mamar nesse mamar peitudo.
Você é muito espontânea. Aí fez um desenho meu, assim, gente, desenho muito engraçado. Assim, eu deitado na mesa de cirurgia, ela descrevendo. Essa aqui é você na sua mesa de cirurgia. E tá deitado, assim, um boneco deitado. E um peito, assim, ó, que vinha assim, maior que a cabeça. E uma bolinha, assim, pra representar. E essa aqui é você com seu mamá peitudo. Ela tem... É muito Muito gostoso. fofa. É sinal que deu certo. É sinal que Deus, funcionou, perfeito. né? Então, assim, às vezes ela pega a bonequinha, põe no peito, assim, pra brincar de amamentação. Olha a cultura, tá É vendo? engraçado, as bonecas das minhas filhas também mamam peito. Nossa, é muito comum eu pegar uma lá com a bonequinha aqui, Isso é levanta a muito blusa legal. e assim, é quase que toda semana, assim, sabe? Então, é o desfazer, né, um pouco essa cultura da mamadeira, né, da fórmula. Isso é interessante. Exato. Isso é interessante você falar, porque você repara pra você ver. Eu tenho um menino, né? Mas eu vou comprar presente, eu fico olhando as outras coisas que eu posso comprar. Todas as bonecas vêm com chupeta e mamadeira. Todas. Todas. Ah, verdade. Todas. Eu fui comprar esses dias um bebê reborn pro meu trabalho, tá? Precisava ensinar algumas coisas. Eu custei achar uma que não tinha. Olha. E eu vou te contar um segredo. Eu escondo impressionante. todas as chupetas e as mamadeiras das bonecas. Ah, Primeiro assim, elas nunca chuparam chupeta, né? E nem uhum. mamadeira. E aí elas vêm, elas querem colocar na boca, sabe? Aham. Eu, De assim, curiosidade De mesmo. curiosidade. É. E eu acho assim, até por uma questão de higiene, eu sou meio fresca com essas coisas. Aí eu já acho que ele tem, aí uma põe na boca, a outra põe e fica Aí cai no chão. na caixinha de brinquedo lá mesmo, tomando poeira. Aí eu comecei a guardar. Falei, não, agora eu vou... Boa. Mas legal. repara pra você ver, quando você entrar em loja, assim, de departamento, loja que vende brinquedo, assim, todas têm. Todas têm, Todas né? E todas são brinquedos, assim, direcionados às meninas. Às meninas, Então, não incentiva isso nos meninos, Não. terem Também. suas respectivas bonecas para poder ajudar a cuidar, né? Assim, Não. brincar disso, desse cuidado. É interessante, mas eu não, assim, tava tão incutido na minha realidade que eu acho que eu Nunca observo. nunca tinha observado nisso, assim. Observado isso. A Tereza tem algumas mesmo, assim, que veio com bico, assim, ela Isso. põe o bico na boca. E o bico, assim, geralmente é um finco, assim, É. né? Uma coisa fincuda. E eu já peguei a Tereza algumas vezes com esse bico, porque quando a gente tirou o bico dela, que foi assim, com 2 aninhos, a gente já tava nessa coisa, nesse caminho pra tirar o bico também. E aí, ela chupava o bico, só que eu fui deixando ele ficar velho e assim, apodrecido, assim. Eu fui deixando ele ficar furado, deixando ele ficar ruim. Até o dia que ela pegou e jogou ele na lata de lixo. A gente, ótimo, fim. Só que aí uma semana se passou e ficou aquela coisa meio assim, abstinência, tipo, trabalhando como uma pessoa viciada dentro de casa, né? Eu quero meu bico. E foi uma semana difícil. E aí, eu peguei ela no quarto, pondo o bico não é bico, assim, que tem um finco assim, na boca, assim, mas Tereza, isso aqui não é bico. Ela, não, mas é meu bico. Eu joguei fora, realmente. Agora, o processo do desmame, né? Ele também, É difícil. normalmente, é um processo. É um processo né? difícil. E você falou uma coisa, Marcinha, que eu achei tão legal. Não é o final de um ciclo, né? A gente muda o foco para outras coisas, né? Ele é um continuismo de uma relação, assim. Então, essa coisa, fechou ciclo. Não. É uma coisa tão cruel com todo mundo. Pois é. Eu tenho usado cada vez menos essa expressão. Mas fechou um ciclo. Fechou nada. O continuismo de uma coisa que já existe, que está Nós sendo vamos para construída. outras fases agora, não é mesmo? Exato. E se não pode apagar o que viveu. Exatamente. Né, assim, Todos os desafios que tiveram, todas as superações que tiveram. você não né? pode simplesmente fechar naquela gaveta e pronto, acabou, né? Exatamente. Tanto que isso me ajudou até a manter essa relação da Tereza com o peito. Que eu percebi isso, que é o desmame da boca, né, do alimento, da nutrição e tal, né? O visceral mesmo, acabou com 2 e 9. Não sei se eu posso dizer que eu desmamei, então, né? Porque põe a mão, pede pra ver. E pra mim não me dói. Eu acho que eu não posso negar a ela uma coisa que foi dela durante muito tempo, sabe? Foi nossa, construído por nós duas. E de repente fala assim, você não pega nisso aqui mais, isso aqui nunca mais é seu. Que é isso? E eu acho tão Né, importante o apoio psicológico nessa fase, porque voltando então antigamente, falava assim, não, vamos pôr um curativo, fala que passa pimenta. Imagina, gente, tadinho, você vai passar pimenta. Eu não tenho coragem de dar pimenta. Meu filho de 5 anos, eu vou dar para uma criança de 2? É impossível isso, sabe? Então, acho que a gente tem formas mais delicadas, mais gentis de fazer esse desmame. E até de não entender a criança como um opositor, né? Porque eu acho que muito dessas condutas agressivas é entender a criança como um agente manipulador e um opositor a você. Tipo assim, como se vocês estivessem guerreando.
Então, assim, você tem que proibir ele, você tem que não sei o quê, e você tem que passar pimenta e fingir que tá machucado. Assim, como se fosse ele ser o melhor amigo, né? Assim, ou espera-se pelo menos isso, né? Um grande amor ser uma pessoa que você ama. Você tem certeza que você vai fazer isso com essa pessoa? É uma violência. É uma violência. Né? Então, assim, essa educação em cima dessa violência é uma coisa que me pega, às vezes, muito, assim. Não sei se é bem por aí que as coisas que a banda vai seguir. Assim. Se eu tô querendo criar uma criança violenta, eu não posso projetar nela uma violência. Exatamente. Né? Nas atitudes, no próprio processo de amamentação. E eu lembro que num dos meus desesperos, assim, para desmamar, porque eu já tava, assim, já no final, assim, já muito cansada, a minha sogra falou, não, passa babosa. Passa babosa no peito e tal, que aí a Tereza vai entender. E eu, naquele desespero, assim, eu passei. Aí a Tereza, eu lembro do olhar dela, ela foi pôs a boca, assim, ela olhou pra mim. Ficou sem entender. E eu também fiquei sem entender. Então, assim, eu acho que até ver a criança também como a pessoa que você mais conhece, ela também como ela te conhece, dentro do que vocês estabeleceram de relação, vão resolver isso vocês dois? Da forma como você se conhece, da forma como vocês se dinamificam. É você ser honesto com elas, né? E normalmente o desmame acontece numa fase... Normalmente não, né? Infelizmente não. Mas assim, quando você vai desmamar um bebê já maior, né? Ali de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, ele já entende muita coisa, né? Então, converse. Faz quadros combinados, né? Aqui tem um solzinho, ó. A gente vai mamar só quando tiver a lua, né? A gente vai mamar quando a gente estiver aqui na nossa casa. Vamos fazer esse combinado? Né? Que eles vão entendendo aos poucos. Exato. Né? O que funcionou muito pra mim foi trabalhar isso com ela, assim, que minha mama é minha parte íntima, porque ela foi aprendendo também na escolinha, a gente foi ensinando ela, né, o que era parte íntima, o que não era. E eu falei, olha, o meu mamar é uma parte íntima. Então, assim, eu não queria que você pegasse ele lá fora, na rua. Eu não queria que você abrisse a minha blusa para as pessoas verem, porque eu não tô me sentindo à vontade. Não tô me sentindo bem quando você faz isso. Aí ela... Olha, né? Realmente, então eu tenho que respeitar minha mãe, né? Exato. Então você respeita através da admiração, do cuidado que você tem com o outro. Então você constrói na criança isso, né? Você não coloca ele como um opositor, um malvado da vez, um manipulador, porque eu não consigo acreditar que uma criança é assim. Não, de jeito nenhum. Aprender isso fez toda a diferença para conseguir desmamar a Sofia. Eu passei por 2 desmamas, né? Eu amamentei quase que 5 anos seguidos, assim. Porque a Sofia nasceu em junho de 2020, ela mamou até abril de 2022, que foi um mês antes da Clara, minha segunda filha, nascer. E aí a Clarinha nasceu e mamou até quase completar 3 anos. Então, assim, foram praticamente 5 anos amamentando. E para desmamar a Sofia foi um processo onde eu tomei a decisão. Eu desmamei ela porque eu ia ter uma outra filha, não queria amamentar em tandem. E aí eu precisei desse empurrãozinho, assim, da pessoa que me acompanhava na época, de falar, Luísa, o seu corpo é seu. E você precisa ensinar para sua filha dos limites do corpo dela através do seu corpo. Né? Então, assim, se para você não está mais suficiente, não é mais, assim, seu desejo continuar amamentando, você tem que comunicar isso a ela. Né? E foi assim, foi feito. Assim, de uma forma brusca, a gente fez o desmame noturno primeiro, aí depois ela começou a ir para a escola, naturalmente foram diminuindo as mamadas. Mas eu lembro do último dia que eu amamentei ela, assim, sabe? Foi um sentimento de luto, de fechar um ciclo. Não foi fácil, assim. Mas eu comecei a entender que eu precisava me privilegiar, me priorizar ali naquela relação. Sim, exato. E o da Clarinha já foi diferente. Só pra finalizar, assim, ela já soltou o peito, assim, ela já vinha. E eu já tava também já esgotada, porque já tinha quase 3 anos que ela mamava. E aí um dia ela falou assim, mamãe, então eu não vou mamar mais. Aí eu falei, não... Ela não, eu falei, hoje foi o último dia, foi. E aí, depois disso, ela nunca mais pediu. Olha só. Assim, depois de mês, aí põe a mão, posso dar um abraço no PP, posso dar um beijo, mas pedir pra mamar mesmo nunca mais aconteceu. E o seu desmame? Foi tranquilo, assim, eu acho que eu ficava tantas horas fora, que eu lembro que cheguei um dia do plantão, numa quinta-feira, assim, aí eu falei, não, filho, vem cá, vem mamar. Aí ele empurrou, assim. Nossa. Aí eu falei, nossa, eu não acredito. Falei, nossa, eu vem cá. Aí entrei pra debaixo do chuveiro. Né? Eu adorava dar banho de chuveiro, né? Amo também. Nossa. Aí, naquele momento, só, nossa, assim e tal. Aí eu, vem cá, quer mamar um pouquinho? Que no chuveiro ele sempre ficava passando a mão no meu peito e tal. Aí ele empurrou, assim, não quero.
Ela, tipo, não. Que ele tava aprendendo a falar, um aninho? Não. Eu falei, não acredito. Nossa, o coração Aí deve eu ter ficado falei, assim. Tá bom, né? Mas eu falei assim, não, valeu demais. Eu falei, eu não vou conseguir chegar até 6 meses. Cheguei até 1 ano, então foi muito melhor do que eu imaginei. Ele entendeu ali o fim, né? Sim, eu acho muito legal. E é uma época que ele já estava indo pra escolinha também, meio período, e eu trabalhando muito, muito, muito. Minha jornada sempre foi muito corrida e tal. Mas, assim, sou muito grata até hoje. Muito grata mesmo. Tudo que a gente viveu foi muito bom. No início foi desafiador. Mas vencemos. Que delícia. Ai, amei esse episódio, Ai, Ana. foi maravilhoso, gente. Muito obrigada foi um prazer. pela sua presença. Foi bom demais. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Assim, a porta está aberta para você sempre que você quiser. Eu acho que foi muito importante a gente ter trazido sobre a amamentação, os desdobramentos, relatos próprios, porque eu acho que é um tema que tem que ter espaço mesmo para fala. Exatamente. E a gente tem que falar, até isso incutir na nossa população, assim, porque eu penso, gente, o seguinte, que a gente tem que ter repetição, que o óbvio ele tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, assim, o nosso maior inimigo é a desinformação mesmo, não tem o que dizer. Então, assim, a gente tem que reforçar, tem que ser óbvio, tem que falar mesmo, cada vez mais, porque a gente só vai conseguir mudar a realidade assim. Verdade. Só dessa forma. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, assim, inenarrável estar com vocês. Foi muito gostoso esse episódio. Quero me colocar à disposição, né? Eu vou deixar meu celular, vou deixar meu Instagram também, quem quiser me seguir lá. Vai ser muito bom. Seja muito ter esse bem-vinda. contato. Obrigada, queridas. Obrigada, Ana. Mulheres apoiando mulheres, né? Exatamente. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Mais.